Eu quero ler um texto que está em 2 Samuel capítulo 7. Depois eu ainda lerei mais alguns versos em Samuel, e aí eu mudarei para outro livro, o livro de Reis, de tal maneira que hoje você vai acompanhar alguma leitura bíblica que eu quero fazer. O que nós queremos aprender nesta manhã? Nós queremos aprender que não importa quão escolhido, quão amado de Deus, se eu perder o temor a Deus, eu posso ter uma vida fracassada, espiritualmente falando. Com toda a possibilidade de bênçãos e de vitórias, eu posso me tornar um fracassado espiritualmente. Por mais amado, por mais escolhido, eu não posso perder o temor de Deus. Poucas pessoas nas Escrituras foram pré-anunciadas. Jesus foi pré-anunciado antes de nascer. Isaac foi pré-anunciado antes de nascer. Jacó foi pré-anunciado como amado de Deus antes de nascer. Sansão foi pré-anunciado antes de nascer. João Batista foi pré-anunciado. Todos os demais somos que nem nós. Nós nascemos e ninguém falou nada que a gente ia nascer. Nem um anjo, nem Deus, nem um sonho. A maior parte das pessoas são como nós, mas alguns foram pré-anunciados. Salomão foi pré-anunciado. 2 Samuel capítulo 7, Salomão foi pré-anunciado. Nesse momento não sabemos o nome dele. Nesse momento ele está sendo pré-anunciado, mas não sabemos o nome dele. Não sabemos exatamente quem ele é, mas ele começou a ser pré-anunciado pelo profeta Natã a Davi. Davi, no contexto de 2 Samuel capítulo 7, quis construir o templo e Deus não deixou. O Senhor falou: você esteve envolvido em muitas guerras, eram guerras de autodefesa, você teve que matar muitas pessoas, eu não quero que o templo seja construído por você. 2 Samuel capítulo 7, verso 12, quando a sua vida chegar ao fim, Deus falando para Davi, quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, depois que você morrer, é isso que Deus está falando, depois de sua morte, escolherei um dos seus filhos, presta atenção, um dos seus filhos, não são 2 dos seus filhos, não são 3 dos seus filhos, é um dos seus filhos. 2 Samuel capítulo 7, verso 12, 2 Samuel 7, 12, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, eu estabelecerei o reino dele. Verso 13, será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Verso 14, eu serei o seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, presta bem atenção aqui, quando ele cometer um erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quando você e a sua dinastia e o seu reino, e quanto a você e a sua dinastia, o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. O Senhor prometeu a Davi estabelecer o trono dele para sempre, desde que os seus descendentes temessem a Deus como Davi. Pode fechar a Bíblia, mas deixa a passagem marcada, porque você deve acompanhar essa passagem já já. O Senhor falou para Davi: eu estabelecerei o seu trono para sempre, haverá sempre um descendente seu rei na minha presença, de tal maneira que a dinastia de Davi na terra, e também a de Salomão, se todos os seus descendentes temessem a Deus, teriam sido reis
até os dias de Jesus. Até os dias de Jesus, tinha que ter em Israel um rei da descendência de Davi, desde que eles temessem a Deus. Isso daria uma descendência de Davi até Jesus por 1000 anos. Mas porque os descendentes de Davi não temeram a Deus como Davi, essa dinastia durou somente 520 anos. Mas a promessa de Deus é que sempre teria um rei da descendência de Davi. Teria que ter durado 1000 anos, e através de Jesus, que é eterno, da descendência de Davi, diante de Deus, sempre tem um rei da dinastia de Davi, cumprindo-se por toda a eternidade em Jesus. Mas até que Jesus viesse, essa dinastia deveria ter durado 1000 anos na terra, e só durou 520, porque não tinha mais descendente temente a Deus. Teve o exílio para a Babilônia, e a monarquia da descendência de Davi acabou 520 anos depois de Davi. Mas a promessa é que diante de Deus sempre teria um rei da dinastia de Davi, cumpriu-se em Jesus e eternamente se cumprirá em Jesus. Ou seja, essa promessa que Deus fez a Davi, ele também fez a Salomão. Da descendência de Salomão sempre haveria um rei que por toda a eternidade, se Salomão temesse a Deus, e se os demais descendentes de Davi e também de Salomão temessem a Deus. Mas Salomão não temeu Deus assim. Ele está sendo pré-anunciado aqui em 2 Samuel capítulo 7. Como eu acabei de ler, depois que Davi morresse, Deus escolheria um dos filhos de Davi, não 2, não 3, não 4, não muitos, um seria escolhido para ser o sucessor, rei depois de Davi, da linhagem de Davi, somente um filho. E ele teria o seu reino estabelecido, e ele construiria o templo, e Deus não deixaria de amá-lo como deixou de amar Saul. Verso 15, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Ele nem tinha nascido, e Deus disse, eu escolherei um, e esse escolhido foi Salomão. Ele será o sucessor, nem tinha nascido, nem existia. Ele construirá o templo, nem tinha nascido, e Deus estava falando. Eu não deixarei de amá-lo como deixei de amar Saul. Ele seria rei até o fim da vida. Mas o Senhor também disse, se ele cometer um erro, se ele desviar, levantarei contra ele castigo de homens, açoite de homens, por meio de homens, serão aplicados contra ele, mesmo que Deus não o deixasse de amar. Deus não ia tolerar rebeldia, pecados, abominações. Deus levantaria inimigos contra ele para pô-lo na linha, e nós não sabemos se ele termina a sua vida arrependido, não temos certeza, em comunhão com Deus, ou se terminou a vida longe de Deus. Mas o livro de Eclesiastes sugere que possivelmente ele arrependeu-se dos seus pecados, porque a leitura de Eclesiastes mostra alguém que está ciente de que as coisas são passageiras, tudo nessa vida passa, o que importa é temer a Deus e andar com Deus. Há uma possibilidade de Salomão ter se arrependido e reconstituído o seu relacionamento com Deus, mas nós não podemos afirmar taxativamente. O que nós podemos mostrar na Bíblia, que antes de nascer, ele era escolhido. Nós podemos mostrar na Bíblia que antes de nascer ele era amado, e com a promessa que seria amado e não rejeitado como Saul, apesar dos seus pecados, mas que se viesse a pecar, Deus levantaria inimigos contra ele, não tolerando esse desvio.
Bom, mas até esse momento ninguém sabe o nome dele. Pela história já sabemos que é Salomão. Pela história eu já estou mencionando que é Salomão. Mas quando Natã profetizou, ninguém sabia que era Salomão. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 24. Agora Natã, Davi e Betsaba sabem que este escolhido é Salomão. Como a Bíblia já foi escrita há tantos séculos, eu também sei que é Salomão, mas agora aqui na história, eles ficam sabendo nesse momento. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 24. Depois Davi consolou sua mulher Betsaba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, o Senhor o amou. Não fecha a Bíblia ainda. Lembra que na primeira palavra de Natã para Davi, ele será amado de Deus, não será rejeitado como Saul. Então, eles esperavam identificar quem é esse descendente escolhido, que será o sucessor, que vai construir o templo, que será amado, não rejeitado como Saul, mas os seus pecados não serão tolerados se ele se desviar. Ele acabou de nascer, Davi o deu o nome de Salomão, significando o Senhor o amou. Aqui estava a indicação de que Davi tinha percebido, e ele percebeu como? Verso 25. E Deus enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. Nós não temos os detalhes da mensagem, mas nós temos a conclusão de Davi. Davi concluiu: ele é o amado de Deus. E enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi, e Natã deu ao menino o nome de Jedidias, que significa amado de Deus. É ele nasceu, o amado de Deus nasceu, aquele que é escolhido para ser o sucessor, aquele que construirá o templo nasceu, o amado do Senhor nasceu, aquele que não será rejeitado como foi Saul. Deus o amará até o fim, não tolerará os seus pecados, mas o amará e não o rejeitará. Ele nasceu. Ele é o sucessor de Davi, Salomão. Nesse momento ele só é um bebezinho. Ele nem tinha nascido, Deus estava prenunciando Salomão. Nesse momento ele só é um bebezinho, não aprendeu nem falar nada. Mas Deus já está falando quem ele é, quem ele será, como Deus o abençoará, como Deus o agraciará. Ele é o sucessor de Davi, ele vai construir o templo, ele é o amado de Deus, mas nem por isso ele tinha licença para pecar. Por mais amados que sejamos de Deus, por mais salvos que sejamos pela graça do Senhor Jesus, por mais templo do Espírito Santo que somos, nós não temos licença para pecar, para sermos rebeldes. Nós não temos licença. A palavra de Deus diz que Deus nos conheceu e nos amou antes de sermos formados. E quando estávamos sendo formados no útero de nossas mães, Deus nos amou e nos conheceu. A palavra de Deus diz que antes do pensamento ser formado, antes dele sair da nossa boca, Deus já conhece os nossos pensamentos. Deus nos conhece. Nós só não fomos pré-anunciados. Ninguém falou: o pastor Silas vai nascer, o pastor Fernando, nossos irmãos aqui vão nascer. Ninguém falou nada para ninguém. E nós nascemos. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos conheceu antes de nascermos. Deus nos amou antes de nascermos. Deus enviou o seu Filho antes de nascermos, para que nós conhecêssemos Jesus hoje, nesse momento da história, fôssemos lavados no sangue dele e filhos de Deus antes de nascermos. Deus já anunciou Jesus, Deus já enviou Jesus. Quando nós nascemos, Jesus já está exaltado à direita de Deus Pai, para nós sermos hoje filhos de Deus. Mas ninguém aqui tem licença para pecar.
Ninguém aqui tem licença para ter boca suja, ninguém tem licença para ter vida desonesta, ninguém tem licença para desobedecer os mandamentos de Deus, ninguém tem licença para viver como quiser, ninguém merece nada, somos salvos pela graça, por meio de Cristo Jesus, com arrependimento e fé nele, com arrependimento de pecados e fé nele, mas não temos licença para sermos desobedientes e rebeldes. Se estava bom, podia melhorar, e melhorou, mas tudo que está bom pode virar ótimo e pode virar pior, e melhorou, exatamente porque Salomão era este amado de Deus, agraciado por Deus. Deus apareceu para ele 2 vezes em sonho. Não quero dizer que ele viu a forma de Deus, uma imagem de Deus, mas Deus se manifestou e falou com ele. Logo após ele assumir o reinado, Davi fez esta transição, e eu preguei alguns domingos à noite sobre essa transição, 2 sermões, estão no canal da igreja, 1 Crônicas capítulo 28, 1 Crônicas 29, com muitos detalhes sobre essa transição, naqueles outros 2 sermões que eu não vou repetir aqui. E ali o mais velho achou que seria o sucessor, Adonias, mas Davi, Betsaba e o profeta Natã sabiam que não, e Davi correu e providenciou para que houvesse uma unção de Salomão secreta, e depois mas correu a notícia que ele era um ungido para isso, para ser o sucessor. Depois uma cerimônia pública, quando Davi fez o seu último discurso à nação e doou as suas toneladas de ouro e prata, muitas toneladas de ouro e prata, para a construção do templo. Antes de morrer, foi isso que o rei Davi fez. Agora Salomão já era o sucessor, Salomão já era o rei. Salomão subiu para Gibeon para fazer sacrifícios a Deus em arrependimento de pecado, e ali em Gibeon aconteceu o que eu e você gostaríamos de acontecer, mas parece que aconteceu só com Salomão. Deus aparece a Salomão em sonho e fala: pede o que você quiser, eu te darei. E a gente fala: Senhor, eu não quero mais pagar a prestação da casa, Senhor. Não quero mais andar de metrô, está muito cheio. Não quero mais ter gripe no inverno, nunca mais. Oh, meu Deus, cada coisa passageira que a gente pediria. Salomão falou: eu quero sabedoria. Salomão falou para Deus: eu sou sucessor por causa do Senhor. Eu não vou ler o texto, seria muito longo. O Senhor me escolheu. O Senhor disse que eu seria o sucessor. Agora eu sou um jovem. E ele era nada mais, nada menos sucessor do rei Davi, que tinha reinado por 40 anos, dominado todos os inimigos, levado a nação uma prosperidade que eles nunca tinham experimentado na história, como a terra que mana leite e mel, como haviam experimentado nos dias de Davi. E naquele dia que eu preguei aquele sermão, essa prosperidade não foi experimentada nunca mais, até 1948, quando Israel passa a ser uma potência militar e científica, mas do ponto de vista espiritual, nenhum líder de Israel conheceu Deus como Davi até os dias de hoje. Digo líder governante, não falo homem de Deus, profeta de oração, como o rei Davi, não. Era muito difícil ser sucessor de Davi. Aquele jovem Salomão falou: eu sou inexperiente para governar este povo, dá-me sabedoria, discernimento, para eu fazer o que é bom, o que é reto. Deus falou para Salomão: Salomão, você pediu sabedoria, eu vou te dar também dinheiro. Você vai ser o homem mais sábio, nos seus dias você vai ser o maior de todos. E ele foi, irmãos. Foi assim, absurdamente sábio. Ele escreveu 3.000 provérbios.
O livro de Provérbios tem aí capítulo 1, digamos, 10, 12, 13, 15 versículos. Se somar esses versículos todos, não dá 10% dos provérbios que Salomão escreveu. A gente passa a vida inteira e às vezes não faz uma poesia, e se fizer uma poesia, ela não vira música. Salomão fez 1005. E ele também descreveu sobre a vida animal e sobre a vida na terra. Também escreveu Eclesiastes, Cantares. Era tão absurdamente sábio que, se nós ouvíssemos Salomão, ficaríamos assim compenetrados. Comissões de pessoas importantes, governantes das nações, viajavam até Jerusalém para ouvir Salomão, e saíam de lá com a boca aberta, o queixo caído. Deus disse: eu vou te dar sabedoria e vou te dar dinheiro. Por ano, Salomão levantava 23 toneladas de ouro, mais os impostos de 15 governadores, mais os impostos de todos os reis arábios. Evidentemente que os reinados naqueles dias eram cidades muradas, mas todos os reis árabes pagaram impostos para Salomão, porque naqueles dias de Davi e Salomão, Israel foi na história uma potência regional caprichada. Deus apareceu para Salomão uma vez. Depois que ele terminou de construir o templo, ele fez uma oração de consagração, oração linda. Outro dia eu prego sobre ela, é maravilhosa. No final da oração, Deus apareceu para Salomão a segunda vez e falou para Salomão o verso muito famoso. Se eu começar a falar aqui, é capaz de vocês repetirem junto comigo, de tão famoso que ele é. Deus falou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a terra. Pela segunda vez Deus apareceu para Salomão, mas quer seja na primeira, quer seja na segunda vez, as promessas de Deus foram com uma exortação. Com palavras diferentes, a exortação é a mesma. Se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que te ordeno, obedecendo os meus decretos e ordenanças, firmarei o seu trono. Tudo que eu falei que vai acontecer, vai acontecer. Tudo que eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer. Mas você não tem licença para pecar. Você não tem licença para ser idólatra. Você não tem licença para ser rebelde. Eu não fiz as promessas que fiz para você se achar especial e fazer o que quiser com a sua vida. Eu não invadi a sua vida aparecendo para você 2 vezes, para você sair pecando do jeito que você quiser. Eu não te curei quando eu te curei, eu não manifestei a minha presença com paz, amor e alegria quando você se converteu, para você fazer o que você quiser com a sua vida, mas para me amar e me temer e andar nos meus caminhos. Aí Salomão começou a pecar. 1 Reis capítulo 11. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia, porque agora eu lerei vários versos a partir desse momento no 1 Reis capítulo 11. Essa palavra está sendo gravada, eu tenho ciência que às vezes quando eu prego, eu cito muitos versos, outros eu nem leio, só menciono sem dar um endereço, e outros eu leio, e para a cabeça humana daqui 1 hora você vai esquecer tudo. Mas você pode ouvir de novo, de tal maneira que você estará ciente das passagens. Por isso que os sermões vão para um canal do YouTube para você ouvir de novo. 1 Reis, capítulo 11, verso 1. Salomão amou muitas mulheres. Era um homem sábio, mas parece que desajuizado, não é? Imagina essa quantidade de esposas.
Muitas mulheres moabitas, no final do verso 1, 1 Reis 11, verso 1, no final, muitas mulheres moabitas, mulheres amonitas, edomitas, sidônias e ditas, sem dizer que ele casou com uma filha de Faraó, foi a primeira, verso 2, presta atenção no meio do verso, desobedecendo a Deus que disse: vocês não poderão tomar mulheres dentre estas nações fora da nação judaica, porque elas o farão desviar-se para seguir os seus deuses. Salomão casou com 700 princesas, verso 3, 300 concubinas, verso 4, foi envelhecendo, 1 Reis 11, 4, Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Eu quero deixar claro isso aqui. Envelhecimento também não é desculpa. Ser jovem também não é desculpa. Ser adolescente também não é desculpa. Ninguém tem licença para ser rebelde e desobediente. Nós somos lavados pelo sangue de Cristo, agraciados pelo Senhor, o Espírito Santo está em nós e nós não temos desculpa. Abraão viveu muitos anos diante de Deus e o seu envelhecimento não o fez desobediente. Jacó e Isaac não tornaram-se desobedientes com o envelhecimento. Daniel 9:10, ele tem mais de 85 anos de idade, era homem de oração e o céu entrava em polvorosa quando ele orava. O arcanjo Miguel tinha que socorrer tal anjo, porque aquele velhinho estava orando. Isaías tinha 61 anos de ministério, e se ele foi chamado para ser profeta com 20 anos, naquele dia que ele dá uma palavra para Ezequias, que a Babilônia viria e saquearia Jerusalém por causa do orgulho dele, Isaías devia ter 80 anos de idade. E se ele começou o ministério com 25 anos, ele tinha 86. Nós não sabemos quando ele começou. Mas só de ministério, ele tinha 61 anos quando ele profetizou pela segunda vez para o rei Ezequias. Envelhecimento não é desculpa. João era um velhinho lá na ilha de Patmos, quando ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse. Não é desculpa, mas aqui está escrito que quando ele envelheceu, ficou meio bobão, e 20.000 mulheres, 1.700 princesas, idólatras, fizeram o homem que havia construído o templo, aonde se manifestou a glória de Deus. Fizeram o homem construir altares, 1 Reis, capítulo 11, verso 5, para Astarote, deusa dos Sidônios, para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas, também verso 7, também para Camos, o deus dos Moabitas. Não tem nada a ver com Deus aqui, são chamados Deus, porque as nações pensavam que eram deuses, eram estátuas, e por trás dessas estátuas tinha demônios criados por Deus, anjos rebeldes sanguinários, na adoração de Astarote, Camos, Moloque. Esses demônios exigiam sangue humano, sacrifício de pessoas, sacrifícios de crianças. Para adorar Moloque, eles queimavam bebês, queimavam crianças, jogavam na fogueira, abominação diante de Deus. Como pode um escolhido, como pode um amado, como pode um homem que Deus apareceu 2 vezes,
Como pode um homem construir um templo que a glória de Deus se manifestou para se tornar construtor de altares para Moloque e para o diabo? Em algum momento ficou orgulhoso. Eu devo ser melhor que os meus irmãos. Eu sou o sucessor, eu sou o rico, eu sou o bilionário, eu recebo os 23 toneladas de ouro e mais impostos não contabilizados no texto bíblico de reis arábios, dos 15 governadores de Israel, de Judá. Ficou orgulhoso com seu dinheiro, a sua posição, tornou-se idólatra e desviou-se do Senhor. Como pode um escolhido, antes de nascer, amado por Deus, virar esse fracassado espiritualmente? Talvez se arrependeu, não temos certeza. Eu gosto de crer, de esperar, que por causa do livro de Eclesiastes, que eu gosto muito desse livro, ele se arrependeu. Eu gostaria de encher a boca e falar, é certeza que ele se arrependeu, de tanto que eu gosto do livro de Eclesiastes, mas não é certeza que ele tenha se arrependido. Ele pode ter escrito só no momento de lamento, e na misericórdia de Deus o Senhor foi o inspirando, e ali então quase que é um lamento de uma vida perdida, que não precisava ter sido daquele jeito. Quando ele termina Eclesiastes dizendo, tudo vai passar, o que importa, teme a Deus. Que é o que ele não fez depois que ele começou a construir os altares que construiu. Mas o Senhor havia dito pelo profeta Natã, se ele cometer um erro, eu vou puni-lo com açoite de homens, com castigo de homens. E a partir daí a coisa complicou. 1 Reis, capítulo 11, verso 9. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor. O Deus de Israel lhe havia aparecido, porque Deus de Israel lhe havia aparecido por 2 vezes, ou seja, é indesculpável. Como você pode ver a glória de Deus no templo, e os sacerdotes não conseguiam entrar, eles caíam. Depois que Salomão consagrou o templo, a presença de Deus, o poder de Deus era tão grande que os sacerdotes não conseguiram entrar, eles caíam. Como que a graça de Deus e o poder de Deus e a glória de Deus e a presença de Deus se manifesta no templo, depois se manifesta 2 vezes diretamente para Salomão, e ele viu o cumprimento da palavra de Deus a Davi pelo profeta Natã. Ele é o sucessor, ele é o bilionário que Deus falou, não vou te dar só sabedoria, vou te dar dinheiro. Ele é o bilionário. Como pode se desviar? Como pode virar o fracassado espiritualmente que virou, endemoniado até? Não está escrito, mas essa é a minha opinião. Para ser honesto, eu tenho que dizer que quando eu falo não está escrito, não está escrito. Mas quando Saul, tendo sido cheio do Espírito Santo, profetizou, depois quando ele desviou, ele ficou endemoniado. A crente fica endemoniado? Não. Não sai da igreja aqui com medo, o demônio vai me pegar. Não, não vai te pegar. Você é lavado no sangue de Cristo, você é templo do Espírito Santo, você está sentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Jesus disse, meu nome expelirão demônios. Mas se você fizer a caminhada de Saul, aí eu não garanto. Se você vai se envolver com as trevas, eu não garanto. 1 Coríntios 10, Paulo estava exortando o crente, você não pode tomar a ceia do Senhor e participar das cerimônias de Satanás. Você não pode estar na mesa do Senhor e participar das cerimônias pagãs da cidade de Corinto, aos deuses da mitologia grega, porque atrás dos ídolos tem demônios. 1 Coríntios 10. E se tivesse irmão lá em Corinto fazendo isso, ia ficar ou ficou perturbado como Saul.
Saul, cheio do Espírito Santo, profetizava, depois perturbado. Davi tinha que tocar harpa, que não era propriamente a harpa como nós conhecemos, era um instrumento de corda que não sabemos a forma. Davi tocava a sua harpa em adoração a Deus e o demônio ia embora. Como pode ter Saul recebido o Espírito Santo para ficar endemoniado depois? Crente não fica endemoniado, mas crente que dá brecha para as trevas fica. Não está escrito, mas esse Salomão, ele, na sua autoridade rei, fez que muitas crianças fossem queimadas vivas. Não ficaria surpreso que até endemoniado ele ficou. 1 Reis, capítulo 11, do verso 11 em diante, o Senhor vai dizer: você não obedeceu a minha aliança. 1 Reis 11, 11. Você não obedeceu a minha aliança, os meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reino de você e te darei aos teus servos. Não seria nos seus dias, nos dias do seu sucessor Roboão. Jeroboão ficou com 10 tribos, como Deus profetizou, e ficou só a tribo de Judá, que já estava misturada com a de Benjamim, ninguém sabia a diferença. Ficou só a tribo de Judá para a descendência de Davi, e a descendência de Davi perde a monarquia 520 anos depois de Davi. Mas Deus disse: se ele se desviar, vai ser punido com açoite de homens. 1 Reis, capítulo 11, verso 14, começou os açoites de homens. Então o Senhor, 1 Reis 11, 14. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário edomita, Hadade. Quem é esse Hadade? Filho do rei edomita, derrotado por Davi, que quando criança, levado pelos oficiais do reinado dos edomitas, que caiu nas mãos de Davi, foi para o Egito. Ali o faraó hospedou Hadade, criancinha, deu guarida lá para os oficiais. Ele cresceu, o faraó deu uma esposa para ele, e agora ele ficou sabendo que Davi estava morto, Joabe estava morto, e pediu para voltar para Edom, e virou uma dor de cabeça na vida de Salomão, porque a palavra de Deus diz que Deus levantou Hadade. Deus, não foi o diabo, foi Deus. Deus disse: o açoitarei com açoite de homens, aplicarei castigo de homens. Deus passou a levantar inimigos contra Salomão, porque Salomão era indesculpável. Deus havia aparecido 2 vezes para ele. Ele viu a presença de Deus, o poder de Deus e a glória de Deus. Rico, bilionário, achou que podia fazer o que queria. E não parou aí. 1 Reis 11, 23, Deus levantou outro. E Deus fez outro adversário. 1 Reis 11, 23. 1 Reis 11, 23. E Deus fez outro adversário levantar-se contra Salomão, Rezon. Davi foi lá com seus exércitos. Davi era vitorioso, não perdia uma. Ganhou a guerra contra os sírios. Rezon se levantou contra o rei que tinha lá, se rebelou depois dessa derrota e veio dominar Damasco. A partir daí, Damasco virou uma dor de cabeça na vida de Salomão. 1 Reis 11, 25. Acompanha com seus olhos. 1 Reis 11, 25. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe-lhe muitos problemas, além dos causados por Hadade. Assim Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel. Rezon, Hadade. Quem levantou Hadade? Quem levantou Rezon? Deus. Agora eu te pergunto, será que Deus teve alguma opção de não levantar? Será que Deus ia tolerar sacrifício de crianças para Moloque, para Astarote, para Camus? Será que Deus ia tolerar aquelas abominações que Israel tinha que ter exterminado da terra prometida? Que opção Deus teve?
É melhor Deus se levantar contra Salomão, ou é melhor Deus deixar as crianças serem sacrificadas? Que opção Deus teve? Mas eu estou falando de um escolhido. Antes de nascer, eu estou falando de um amado. Eu estou falando de alguém que Deus disse: eu não retirarei dele o meu amor como eu retirei de Saul. Porque Deus não retirou, ele foi rei até morrer, e Saul não teve essa opção. Eu estou falando de alguém que tinha promessas e Deus cumpriu na sua fidelidade. Eu estou falando de alguém que Deus foi misericordioso, deu sabedoria, de maneira que as nações iam ouvi-lo e o queixo caía. Deus disse que ia fazê-lo muito rico, e ele era um bilionário. Só por ano tinha 23 toneladas de ouro arrecadadas, e mais outras arrecadações não computadas. Você multiplica isso aí por tantos anos de reinado, ia terminar que nem Davi. Davi terminou dando 200 e tantas toneladas de ouro para o templo, 200 e tantas para de prata. É muita tonelada. É muita tonelada. Nós estamos falando de um vitorioso, de um abençoado, de um sucessor, de um construtor do templo, de um bilionário. Este bilionário, pela bênção de Deus, foi promotor de idolatria abominável com sacrifício humano. E a palavra de Deus diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é abominação. Matar pessoa de qualquer forma é abominação. Em sacrifício ao diabo, muito mais. Está proibido: não matarás. E assim matou crianças. Às vezes o pessoal não entende. Por que crente é tão contra aborto? Porque é matar crianças. Talvez esse governo secular vai aprovar mais cedo, mais tarde. Talvez o nosso STF. Nós não somos governo, nós somos cidadão. Com todo o respeito, o argumento que eles usam é porque nas clínicas clandestinas as mulheres estão padecendo, mas uma coisa não justifica a outra. Não é porque nas clínicas clandestinas as mulheres também estão morrendo, mas não dá para dizer que por causa disso você pode autorizar aborto. É matar ser humano, é matar crianças, é que nem sacrificar para Moloque de maneira diferente. De maneira diferente. Se o aborto aconteceu, aconteceu. Foi uma causa natural, mas você levantar de manhã como resultado da vida promíscua, e agora eu vou abortar essas crianças, isso é abominação diante de Deus. Ninguém tem autorização. E este homem aqui, agora estava experimentando os açoites de homem. Rezon, Haddad, estavam agora causando muitos problemas, e não parou aí. 11:26, 1 Reis 11:26. Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Jeroboão era aquele trabalhador, irmão, que a gente queria ter aqui no Vale da Bênção. Nós até temos, que é o Lindomar, está ali. Jeroboão era aquele trabalhador, é o mestre de obras. Mas Salomão exagerou na opressão, do quanto queria que eles trabalhassem, produzissem, até sem descanso, que Jeroboão se rebelou, e aí foi mais uma dor de cabeça para Salomão. Depois da morte de Salomão, segundo a profecia do Senhor por Aías para Jeroboão, ele se tornou o rei então de 10 tribos, poderia ter sido infinitamente mais abençoado, mas Jeroboão logo se tornou idólatra, fez 2 bezerros de ouro, colocou um outro em Betel e outro em Dan, e foi uma desgraça só. Mas Jeroboão tinha tudo para ter outra vida de vitória e perdeu. Essa história de Salomão, ela é muito trágica, não é? Porque nós estamos falando de um escolhido, de um amado, cujas promessas se cumpriram em sua vida. Ele virou o sucessor, ele construiu o templo, e ele podia ter a sua dinastia rei até Jesus, como Davi. Todos os reis teriam que ser da descendência de Davi, de Salomão até Jesus.
não vai acontecer isso. De Davi vai acontecer até 520 anos, depois cumpre-se eternamente em Jesus, porque ele não temeu a Deus. Em algum momento ele perdeu o temor a Deus. E nós vemos isso na vida de muitos crentes. Tem crente que não pode ter promoção no trabalho, que não vem mais na igreja. Ele tem que viajar todos os feriados, todos os feriados prolongados. Ele tem dinheiro, ele vai viajar. Não é que não pode viajar, não é que não pode ter férias, mas basta ter dinheiro, Deus fica em segundo lugar. Pode viajar no feriado prolongado, eu quero deixar claro, mas será que em todos os feriados prolongados? Será que nos feriados prolongados também pode ser um final de semana de consagração a Deus, num congresso de oração, de jejum, de louvor e adoração? Ou tem que ser praia, barco, jet ski? Quanto mais rico, mais objetos de lazer e menos tempo para Deus. E às vezes não é só o lazer que toma o lugar, não. Relacionamentos que não são bons, relacionamentos da coisa errada mesmo, e aí se sentindo bem, seguro, não depende de ninguém, talvez nem de Deus, acha que tem licença agora para pecar, para terminar a vida na desgraça, porque deixou Deus e a sua presença. Talvez era melhor não ter enriquecido tanto, mas ter Deus com ele o tempo todo, a sua presença, o seu Espírito e a unção de Deus. Porque que adianta ter dinheiro e o Espírito Santo não fala mais? Que adianta ter dinheiro e a Bíblia é seca? Que adianta ter dinheiro, não tem mais vontade de adorar, de louvar, de estar na casa de Deus, nas coisas de Deus? Que adianta ter dinheiro e estar na desgraça espiritual? Salomão tinha tudo, irmãos, mas foi arrumar 1000 mulheres idólatras para casar. Acabou na desgraça, completamente desgraçado, né? Desgraçado significa sem a graça de Deus. Eu não estou falando palavrão aqui não. O contrário de ter graça é um desgraçado, que está sem a graça de Deus. Isso que significa essa palavra em português. É o contrário de ter graça. Mas quando Deus apareceu para ele em Gibeon, depois em Jerusalém, após a inauguração do templo, 2 vezes Deus falou: se você andar comigo, eu vou estabelecer o seu trono. Se você andar comigo. Em termos gerais, tem sido uma decepção para nós evangélicos, que os evangélicos, quando chega a campanha política, eles dizem que vão entrar na política para ser luz. Depois você vê lá nos jornais só escândalo, não é? Pastor Everaldo, da Odebrecht falando que ele ajudou a Aécio no debate por dinheiro. Vamos ver se tem prova mesmo, porque foi delação, vamos ver se vai conseguir provar isso aí. Talvez não vai conseguir provar, e mesmo sem ter a prova, a declaração pode ser verdadeira. Eduardo Cunha fazia culto doméstico na sua casa, toca bateria, não sei se você sabe. Conhece inúmeras músicas cantadas nos nossos cultos. Numa matéria para o SBT, ele falou que ele era evangélico, ele cantou com a esposa várias músicas de louvor e adoração dos nossos cultos. Deixou claro que é crente, deixou claro que é evangélico, deixou claro que gosta de adorar a Deus, conhecia as músicas e tocou as músicas no documentário. Depois ele e a esposa gastando não sei quanto por aí afora, de aula de tênis em Nova York, de não sei o que em Nova York, assim um absurdo de gastança de milhares e milhares de dólares. Parece que não pode ficar rico, ou que tem que ser desonesto, tem que sair de Deus, da presença de Deus. Será que não pode ser um rico honesto, abençoado? Talvez não tão rico assim, porque salário de deputado não é baixo. Não sei quanto o homem ganha, não precisa de dinheiro de Odebrecht, é muito mais que nós ganhamos.
Fica na comunhão com Deus, com o poder de Deus, com a presença de Deus, com a unção de Deus, porque esse dinheiro vai passar e já passou, está tudo congelado. E as propriedades estão sendo tomadas. Propriedades lá, um imóvel enorme daquele doleiro Yosef vai ser leiloado, e o dinheiro vai voltar. O Sérgio Moro já leiloou, você não imagina quantos imóveis desses deputados. E o dinheiro voltando tudo para os cofres públicos. Só que você tem entre eles alguns chamados evangélicos, que até parece que foram mesmo, quando você vê a história de vida, mas em algum momento se tornaram Salomão. De escolhido, amado, a um fracassado espiritualmente, com a possibilidade de Salomão ter se arrependido. Com esta possibilidade, não vou dizer que não vou encontrar ele no céu, porque não temos esse dado. Eu gosto de pensar que ele se arrependeu, que quando eu leio o livro de Eclesiastes, eu sou tão abençoado pelo livro de Eclesiastes, e eu falo, ele arrependeu. Para escrever isso aqui, ele arrependeu. Mas a gente não pode afirmar taxativamente, porque não está escrito, mas a minha forte impressão é que Salomão se arrependeu no fim da sua vida. Mas Deus perdoa. Mas que desgraça, né, irmãos? Quantas crianças sacrificadas por causa de Salomão. Que ele se arrependeu, possivelmente. E as crianças que nem viveram. Porque um homem de Deus, escolhido, amado, sentiu-se na liberdade de ser um desviado longe de Deus. E a seu tropeço veio que, ainda jovem, ele não podia ver princesa que ele casava, né? Oi, princesa Edomita é minha esposa. Boamita, Sidônia é minha do Egito. Não podia ver princesa. Desobedecendo um mandamento de Deus. Não tome para você, mulher, que não seja judaica, temente a Deus. Aí ele desobedeceu aí, um abismo chama outro abismo, terminou construindo. O homem que construiu o templo construiu altares para a idolatria, não é? Por isso que eu orei para que nós tivéssemos temor de Deus. E eu quero orar de novo. Amém? Muito fácil, né, você pregar de Salomão, e com certo orgulho, né? Eu não fiz esse pecado, eu não vou fazer, eu sou bonzão. Não é assim que eu estou pregando. Estou pregando para que haja temor, para eu e você não virarmos esse Salomão na abundância de bênçãos de Deus. Amém? Vamos aqui para frente, vamos orar por nós. Vem aqui, todo mundo aqui para frente e... Lembra que tem um canal no YouTube, em algum momento, lá pela quarta-feira, geralmente o pastor Átila sobe o sermão. E aí você procura lá no Facebook da igreja, o link fica lá, para você ouvir outra vez, não porque você não ouviu, não entendeu, mas eu comecei lendo 2 Samuel 7, depois eu li 2 Samuel 12, depois eu li 1 Reis 11. É muita informação para ficar na cabeça, vale a pena. Vamos chegar mais pertinho, eu prometo que não cuspirei enquanto eu estiver orando. Pode vir bem perto, aí todo mundo é uma promessa pública, não cuspirei, pode chegar pertinho aqui, amém? Abaixa a sua cabeça, começa a orar ao Senhor, nós todos juntos, a meia voz, clama pela sua vida, clama pelos seus familiares. Talvez nós temos na nossa família familiares que esfriaram na chamada ministerial. Você já deve ter ouvido falar daquele pastor que nem pastor é mais. Você deve ter falado daquele missionário que foi para o campo, nem missionário é mais. Você deve ter ouvido falar daquele irmão que adorava o coral, nem canta mais. Lá na igreja dele que tem coral. Você deve ter ouvido falar daquele que era do louvor, nem louva mais. Você deve ter ouvido falar do evangelista que evangelizava, não evangeliza mais. Você deve ter ouvido falar do intercessor que intercedia, nem ora mais. É muito fácil, como resultado da bênção de Deus,
nos esfriarmos, acharmos que somos o bom, não precisamos mais orar, nem ler a Bíblia, nem trabalhar, nem fazer nada. Tudo é indesculpável à luz da revelação de Deus em nossas vidas, à luz do Espírito Santo que está em nós. Tudo é indesculpável. Tal pastor me ofendeu, problema dele. O nosso problema é perdoar. Tal diácono não falou bom dia quando eu passei, problema dele. O nosso problema é perdoar. Tal pessoa falou que ia fazer uma visita, não fez, problema dele. O nosso papel é perdoar e andar com Deus. Ele continua fiel, cumprindo as suas promessas. E Ele continua falando com cada um de nós: se andar nos meus caminhos, se permanecer em mim, as minhas palavras permanecer em você, você vai dar muito fruto. Sem mim você não pode fazer nada. Oh, nós queremos isso, que o temor de Deus venha sobre nós. Quem sabe Ele nos abençoará financeiramente, e como é bom ter dinheiro e não viver estressado para pagar as contas, como é bom, mas que o dinheiro não seja tropeço, que as amizades não sejam tropeço, que o lazer excessivo não seja tropeço, que nada seja desculpa, nada seja uma desculpa para amar a Deus e querer Deus e andar nos seus caminhos, nada seja uma desculpa. Aí onde você está, faça sua oração, levante a sua voz, a meia voz, faça a sua oração, ore por você, ore pela pessoa que esfriou, pelo seu parente que esfriou, apresenta a Deus. Nós não temos desculpa, nós não temos licença para pecar. Aí diante de Deus, faça essa oração, coloque-se diante do Senhor. Pai amado, nós lembramos dessa história de Salomão, por um lado tão abençoada, como nós queríamos ter a sabedoria de Salomão, como nós queríamos ter um pouco mais de dinheiro, pelo menos, mas como é trágico, Senhor amado, como é trágico, um homem tão sábio, tão amado, tão escolhido, tão abençoado. Como é trágico ter sido desobediente, como é trágico ter sido construtores de altares para Moloque, Camus e Astorote. Como é trágico, Senhor amado, como é trágico ter perdido a bênção do Senhor, como é trágico o Senhor mesmo ter levantado Haddad, Rezon e Jeroboão contra ele. Como é trágico ele ter tido lutas que não precisava ter, tribulações que não precisava ter, a mão do Senhor contra ele, ele não precisava ter a mão do Senhor resistindo contra ele. Oh Pai amado, nós oramos para que a palavra do Senhor nesta manhã traga temor em nossas vidas. Traga temor, Senhor amado. Nós não podemos esfriar, nós não podemos congelar, nós não podemos deixar o Senhor em último lugar, nós não podemos achar que temos licença para pecar, temos licença para esfriar, temos licença para sermos indiferentes. Nós não podemos perder o Teu Espírito Santo para ter demônio perturbando nosso casamento, nosso lar, nossa família, o nosso sono, porque não tememos o Senhor. Oh, dá temor, Pai amado, temor e renovação espiritual. Pai amado, eu oro no poder e na autoridade do nome de Jesus. Venha com Teu Espírito Santo sobre cada um de nós,
lá na nossa casa, manifesta a tua presença pelo Espírito Santo, a paz do Senhor pelo Espírito Santo, a graça do Senhor pelo Espírito Santo, e olha para os nossos familiares, longe de Deus e sem temor de Deus, para tocá-los com o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Olha para o vale da bênção, para o vale da bênção não esfriar espiritualmente, não deixar de ser um lugar de oração, de busca, de arrependimento e de temor. Nós não queremos religião morta no vale da bênção, não queremos religião morta nos nossos cultos, nós não queremos religião morta nas nossas vidas. Queremos a vida abundante do Senhor, a graça do Senhor e o teu poder e a tua misericórdia. Oramos no poderoso nome de Jesus. Que a graça de Jesus e o amor de Deus e as consolações do Espírito sejam conosco desde agora e para sempre. Amém.